Senhor Jesus, que bom te ter aqui comigo. Eu sou a missionária Laís e você está em mais um episódio do Pode Dar Glória. Calma, calma, eu sei que você está estranhando porque eu estou aqui sozinha, mas é que antes de começar este testemunho que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, com certeza um dos mais fortes que tem neste canal. Eu quero saber se você tem acompanhado os vídeos, se você está gostando. Caso sim, então curta, comente e compartilhe aqui também. Compartilhe com os seus amigos, com aqueles que você sentir no seu coração. Em nome de Jesus, me ajude a evangelizar. Você também faz parte deste projeto. Eu creio que vidas serão alcançadas e que estes testemunhos que aqui são lançados falará com muitas pessoas. Me ajude neste projeto, em nome de Jesus. Fique agora com mais um episódio emocionante e eu tenho certeza que o Senhor falará contigo, em nome de Jesus. Paz do Senhor, Igreja do Senhor. Meu nome é missionária Isabel, congrego na Igreja Expansão do Reino, da pastora Marli. Amém? E eu quero deixar para início uma palavra aqui para a edificação da igreja. Amém? Isaías 54, no verso 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra é uma palavra que é uma ferramenta que me acompanhou em todas as adversidades da minha vida, né? Eu precisei muito de ouvir essa palavra e confiar que o Senhor, ele era que tomava minhas guerras. Amém? Então, assim, para falar da minha vida, tem a minha infância, né, que foi uma parte que, assim, marcou muito. É uma parte que, às vezes, eu lembro dos meus avós, eu sinto saudade, né? Quando eu nasci ali no Rio de Janeiro, né, eu sou carioca, e a minha mãe, ela ia me doar para um convento de freiras. E ali, a minha tia, que ela é tia e madrinha, ela não aceitou. Ela falava assim, não, minha tia Inácia, né? Não, não, Lourdes, não faz isso não. Deixa ela com o pai, com a mãe, né? E ali os meus avós moravam na Bahia, né? E aí minha mãe deixou lá com eles, né? E veio embora para São Paulo e eu fiquei lá com os meus avós. Foi uma infância em partes boa, porque os meus avós, eles tinham uma chácara lá, tinha muitas plantações, muitos animais, né? Meu avô, ele era policial civil, e assim a gente tinha uma vida boa lá, né? Só que teve um período da minha vida, da minha infância, que eu sofri um abuso, né? E foi muito difícil. Tem detalhes que não dá assim para falar. Mas naquela época, eu tinha o quê? 5 anos. Naquela época, nem médico eu fui levada. Eu fui levada, tratada com remédios caseiros, né? E Deus, assim, teve misericórdia da minha vida, né? E aí os meus avós, né, expulsaram meu tio, e aí a gente, com o tempo meu, eles venderam lá a chácara e a gente veio para o Rio de Janeiro. Bom, Bem novinha, era bem pequena, já estava com 6 para 7 anos. A gente veio para o Rio de Janeiro, e aí os meus avós já estavam com um pouco de idade, né? E aí a gente veio morar no Rio de Janeiro, já tinha alguns tios meus, tias, né? 2 tias minhas que moravam no Rio de Janeiro. E ali, com o tempo, a minha mãe, ela conseguiu localizar a minha tia do Rio de Janeiro, né? Que é a minha tia e madrinha, né? Tia Inácia. Então, naquela época, a gente pensava que minha mãe era morta, né? Que minha avó tinha perdido a localização e não tinha mais contato nem de carta, nem de nada, né? E como minha avó era muito católica, ela, ela ficava assim, rezando, né? Católico eles rezam, então ela rezava muito, né? Para a alma da minha mãe e tal, né? E eu fui criada naquele catolicismo, né? Rezando pela minha mãe, para a alma dela e tudo, né? E com o tempo, a minha mãe ela conseguiu localizar a minha tia do Rio de Janeiro, porque na Bahia ela já não estava tendo mais contato, ela perdeu os endereços e tudo. Aí descobriram que minha mãe estava viva, né? Aí quando eu já estava com meus 9 anos, né, 9 para 10 anos, ela chegou lá no Rio e foi me buscar. E aí, quando ela chegou lá, né,
Eu olhei assim, vó, quem é essa mulher? Aí ela falou assim, é sua mãe. Eu falei, nossa, essa mulher é minha mãe? E aí, né, ela me trouxe para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, já às 5 horas da manhã. Quando a gente chegou na casa dela, ela foi me apresentar o esposo dela, né, que seria meu padrasto, e ele não me aceitou. Pelo fato, o simples fato de eu ser de cor, né, ser mulata, e ele é uma pessoa preconceituosa, e aí começou a guerra dentro da casa da minha mãe. Porque os filhos deles, que eram bebês ainda, de 3, 4 anos, eles viam aquele conflito e eles falavam, você não é minha irmã não, você é feia, você é preta. E comecei aquela guerra lá dentro, né? E eu com 9, 10 anos, eu comecei a sofrer muito, né, com aquilo, né? E aí minha mãe mudou de casa, né, eles saíram do aluguel, compraram uma casinha. E os conflitos continuaram dentro da casa da minha mãe, porque a gente não podia sentar na mesa para comer, e ele começava a ridicularizar sobre pessoa de cor, né? Falava do cabelo, do nariz, da pele, né? Ele zombava. E aí eu levantava da mesa e não tinha graça de comer, né? Eu era jovem, naquela época eu estava já com 12 anos, né? Essa época com 12 anos eu já trabalhava em casa de família para ajudar, né, a minha mãe, para ajudar meus irmãos, né? Porque ele sendo padrasto, ele exigia, né, que eu tinha que trabalhar. Era uma pessoa que sofreu muito na infância, né? Então, como ele teve muito trauma, que ele sofreu racismo também, então ele ficou uma pessoa amarga, né? E ali eu sofri muito com isso. Quando eu cheguei à minha fase dos 15 anos, eu me revoltei muito. E aí eu conheci um rapaz, que é o José Carlos, né? Foi o pai dos meus filhos. Ele era uma pessoa de cor, a família dele de cor. E aí eu fui morar com ele. Saí de casa, e voltei. Naquela época ainda não tinha o evangelho na minha vida, né? Então eu queria ser acolhida, né? E aí eu fui, né? Pra lá. Só que a família dele tinha uma religião africana, né? Uma religião assim que, né? E aí o que que acontece? Eles começaram a não aceitar, porque entrou aquele conflito de família, né? Sabe aquela fofoquinha no meio dos vizinhos? E a mãe dele falava, não, mas você é branca, o que você quer no nosso meio? E aí começava aquela guerra travada por causa de pele, por causa de cor, né? E ela ficava revoltada de ver o filho dela sendo desfeito por ele ser de cor. Ela falava assim que você era branca porque sua família era branca. Eles eram tudo Era claro. tudo claro. É, e a família dela tudo escuro, Tudo. né? Tudo moreninho mesmo, né? E aí o que que acontece? E aí eu fui para aquela família achando que ali eu não ia ter problema. E chegou lá e entrou uma guerra, né? E no meio dessa guerra aí foi indo, né? A minha mãe viu que eu não ia voltar para casa, pegou minha roupa, colocou no sapatinho, numa caixinha de papel, de papelão e mandou meu irmão me entregar. Aí eu entrei em crise, né? Eu fiquei com um problema de pressão alta, né? Comecei a sofrer por conta disso, né? E aí é, não teve mais condições de eu voltar para minha casa, né? O tempo se passou, 6 meses depois eu engravidei da minha filha Jaqueline, né? E aí eu sofri muitos conflitos, porque a minha sogra queria que eu ficasse na religião africana dela. Eu já vim, né, do católico, então eu não aceitava. Então teve muitas guerras, né? Porque ela tinha os benzimentos dela lá no quintal, ela tinha as coisas que ela fazia, que eu via aqui, né? Eu não aceitava. E aí começou os conflitos, né? Entendeu? E tinha as obras que foram feitas, né? Pode terra de cemitério, um monte de obra que foi feita, mas Deus me livrou de todas elas, né? E agora? Pode continuar, agora. Então, e aí, é, quando eu fui ganhar minha filha Jaqueline, eu tive pré-eclâmpsia, eu fiquei 15 dias cega, fiquei no hospital, muito ruim, né? E os médicos me proibiram de ser mãe. Proibiram de ser mãe, falaram, olha, você não vai ter mais condições de ser mãe. Para você ser mãe, você vai ter que fazer um tratamento de 5 anos. E ali eu já tinha aceitado Jesus, aceitei Jesus grávida dela, né? E aí eu estava começando o evangelho, né? E como que a irmã conheceu assim, o Senhor?
Foi assim, o pai dos meus filhos, o Carlos, ele conhecia uma senhora com o nome de Dona Aparecida, né? Ela é a mãe do pastor Silas, meu amigo. Ela começou a pregar para mim o evangelho. Ele me levou, olha, você está muito perturbada. Vou te levar para a irmã Cida. A irmã Cida pregava para mim, me levava na igreja. Cada vez que eu ia na igreja, o pastor levantava a mão e caía. E eu fiquei 3 meses assim, até que eu fui liberta, né? Aí quando eu fui liberta, eu fui selada com o Espírito Santo. E aí o Senhor fez uma obra na minha vida, né? Nunca mais eu saí da presença de Deus. Só que o Carlos não se afirmou na presença. Ele não ficou na presença. Ele preferiu ficar lá com os africanismos da mãe dele, né? E aí a gente continuou na peleja, na jornada, né? E aí Deus usou uns profetas e falou que ia me dar um filho varão, que era o filho da promessa, que é o meu filho Everton, né? Que é levita da casa de Deus. E quando a minha filha estava com 2 anos e meio, eu fiquei grávida do Everton. O médico deu 5 anos, com 2 anos e meio eu fiquei grávida. Deus sempre trabalha na contramão. E aí eu fiquei grávida do Everton, né? A gravidez estava indo tudo bem. Só que quando cheguei no sétimo mês de gravidez, eu descobri que o Carlos era muito mulherengo e ele estava me traindo. E isso mexeu, né? Já era uma gravidez assim, de alto risco, gravidez delicada. E aí eu passei muito mal. Assim, tive uma briga feia, né? Fiquei muito nervosa. E a cabeça do bebê veio parar na minha costela. A pressão foi lá em cima. Eu cheguei morrendo no hospital Tatuapé. Chegando ali, os médicos tiveram que fazer uma cesárea de emergência. Em vez da cesárea ter a, a síndrome, fizeram o contrário, né? Fizeram em pé, cesárea em pé, e a cabeça dele na minha costela, e ali tiraram ele, né? Após o parto, eu tive um derrame, sangrei muito, meu rim parou, eu entrei em coma. Tive parada cardíaca, fiquei uns 3 dias só pelos aparelhos, né? E fiquei 10 dias na UTI, mais uns 5 na semi-intensiva e depois vim pro quarto, né? Quando eu saí do hospital, o Everton já usava pijaminha. E aí vim pra casa, né? E foi difícil. Quando ele estava com 6 meses, eu separei dele. Né? Separei dele porque eu consegui, aí eu já estava bem melhor, né? Daquele tranco todo. E você era nova, né? Nessa época eu estava com 19 anos. Sim, aí eu separei dele, fui para casa da minha mãe. A minha mãe não quis que eu ficasse lá por conta que ela queria que eu pagasse o aluguel, fizesse ele pagar aluguel, sabe? E eu tinha medo dele, porque nessa época ele tinha arma, né? Ele estava já com uma amante, né? E aí eu era muito nova, né? Com aquelas 2 crianças, era tudo novo para mim, né? Eu já estava no temor de Deus, bem nova, convertido. E aí a minha mãe, meu pai, meu padrasto, ele era muito durão, né? E eles pegaram e pediram para mim, não quiseram aceitar eu lá. Eu tive que voltar para casa onde eu estava morando. Chegando na casa, eles colocaram meus móveis tudo numa perua aberta, né? Chegando lá na casa, o Carlos estava com a amante na casa. Foi o momento de você sair. Ele estava com a amante na casa. E aí o que aconteceu? Eu tive que ficar dormindo na sala e ele com a amante lá no quarto, né? E com as crianças junto. E com as crianças junto. Só que para mim aceitar isso foi um furdunço, Imagina. foi uma briga. E aí ele puxou a arma, né? Derrubou a geladeira, foi uma briga muito feia nesse dia. Essa minha filha, ela tem traumas até hoje, né? Ela se lembra. E aí eu tive que dormir na sala porque eu não tinha para onde ir com os meus filhos. E no outro dia a mulher passou, né? E aí quando ela tava passando do quarto para a cozinha ali para a sala, eu falei para ela, olha, pode ficar com ele de bandeja para você, porque o preço vem, né? Então, hoje ela é morta, né? Ela morreu. Ela fez advocacia, ela se formou chegou a se formar para, fala aquela promotora, né? E o sonho dela era ser juíza, mas ela não chegou a ser juíza. Descobriram que ela estava com tumor e veio a falecer, né? Eu não sei, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Mas, assim, eu prossegui minha vida, né? Não fiquei com ele, né?
E ele continua mulherengo, né? Ele Do jeito continua dele. do jeito dele. E eu continuei ali a minha caminhada e dali eu cheguei a morar em outros lugares, né? Tive que sair dali. Aí vim embora para Franco da Rocha, que foi uma casa que ele arrumou, né, para mim ficar com as crianças, né? Que ele é mecânico, né? Ele tem umas condições, aí ele comprou uma casinha lá em Franco da Rocha, eu fui morar lá com os meus filhos, né? Mas ali eu sofri muito. Eu sofri muito, eu cheguei a comer coisas do lixo, tinha um lixão lá perto, né? E a gente ia lá buscar pedaço de verdura, sabe? A gente chegou, ele deixou sem colchão, deixou sem as coisas lá, e eu tive que pegar colchão, lavar, pôr para secar, para colocar o colchão, para poder secar, para dormir com os meus filhos, né? Que era uma casinha de telha bem fininha e ela tinha pau de eucalipto. Não era caibro, era pau de eucalipto. E aí eu já estava no Evangelho, eu comecei a visitar as igrejas ali do Jardim Alegria, Franco da Rocha. Francisco Morato, né, que é uma divisa de Franco da Rocha, com Francisco Morato, Jardim Alegria. Aqui de Alegria só tem lama. É. Nossa, é um lugar assim que passava o ônibus, sabe, cobria a gente de poeira, ou então cobria a gente de lama, né? É um lugar assim que eu sofri bastante. Quando a gente ia para a igreja, a saia ficava metade de lama, e não podia voltar, porque se você voltar, você não conseguia ir para a igreja, né? E aí eu comecei a visitar as igrejas, eu pregava nas igrejas, eles viam Jesus na minha vida, eu jovem, já com meus 22 anos, né, com os meus filhos pequenos, e eles viam que mesmo assim eu era fiel a Deus, estava ali, né? Eu vendia uns produtos de limpeza, comecei a trabalhar trabalhando com as tapioca, aí eu conheci o meu esposo, né? Já novo convertido, uma pessoa que Deus fez uma grande obra também na vida dele, né? Aí conheci ele e a gente, com 4 meses que a gente se conheceu, a gente se casou, né? Hoje a gente tem 27 anos de casado, né? Uma longa história, né? Mas a gente, ali, ele era bem sofrido e eu também, né? Ele tinha uma menina e eu tinha um casal de 3 filhos, né? E meus filhos, a minha terceira filha, ela faleceu. Logo que a gente casou assim sem nenhum real no bolso. É, Deus preparou tudo, vestido de noiva, festa, tudo Deus preparou e ali a gente casou para agradar o Senhor, né? Para honrar o Senhor. E o Senhor fez um trabalhar, né? Porque através da gente casar, muita gente casou. Saiu assim, Sério? saiu a fileira de casamento. Todo mundo casou. Só precisava de uma ali pra Só iniciar. precisava de um. Aí todo mundo viu que a gente era aprovado e casou, todo mundo casou, né? E foi muito bom, né? E aí, é, os meus filhos, depois que eu casei, com 2 meses de casado, Deus levou a minha filha Solamita, né? Descobri que ela estava com diabetes. Ela era novinha? Ela estava com 2 anos e meio. E Deus levou ela e a gente continuou a jornada, né? A gente continuou a jornada é, Mas ela faleceu por conta da diabetes? de a diabetes. Os médicos deram medicação errada no ERSA 14, lá em Franco da Rocha, né? Nossa. Isso, e aí fiquei um ano com depressão, sofri muito. E aí o Senhor fez a obra, né? E aí eu e o Osmar continuou caminhando, fazendo a obra lá, conhecendo grandes homens de Deus, que é o pastor Deusdete, pastor Jorge, pastora Vilma que já dorme no Senhor. Conhecemos também lá a missionária Elisângela, que é uma grande mulher de Deus. Grandes homens de Deus, a gente conhece lá a pastora Neuza, a missionária Sueli, né? Pessoas maravilhosas que são muito usadas por Deus ali da cidade de Franco da Rocha, né? E aí a gente fazendo a obra ali, né, caminhando, a gente veio embora pra cá, né? Voltei pra Zona Leste, que eu já era daqui da Zona Leste, né? E aí minha esposa gostou da Zona Leste também, né? E ficamos por aqui. Aqui já tem 24 anos que a gente mora aqui na Zona Leste. E aí, aqui na Zona Leste, é, já fizemos culto ali na onde a gente mora, que é a Travessa Jagatá. Ganhamos almas ali para Jesus também, né? E nesse decorrer de tempo, a minha filha, Jaqueline, que é a minha filha mais velha, é, é uma filha assim que me deu bastante trabalho na adolescência dela, né? Ela se desviou do caminho, ela, como todo jovem, né? Todo filho de crente sempre tem que dar um trabalho, né? Sempre o E crente é sempre sempre provado. um filho de crente nunca é crente de verdade. Parece uma coisa, ele tem que passar pelo momento, Tem que pelo conhecer o caminho, Senhor, né? um caminho de tormenta para poder conhecer o Senhor, né? E aí ela se desviou, muito curiosa para conhecer o mundo, né? Ela, ela caiu, assim, num caminho de homossexualismo.
e ela não conseguia sair. E aí ela ficou doente, os rins dela parou, né? Ela tinha tomado umas injeções de anabolizante, sabe? Nossa, irmã. É. Foi isso que gerou, então? Isso ajudou a gerar, né? Que ela tinha uns namorados, um namorado, ela teve uma decepção amorosa. Aí ela foi usar essa injeção porque ela queria ficar bombada, Entendo. entendeu? E nem deu tempo dela ir pra academia. Ela começou a ter arritmia, né? E aí começou a dar esses problemas. E aí ela ficou com um problema renal. E mesmo ela ela se revoltou, né? Aí entrou no homossexualismo, ela se revoltou com esse problema renal, não aceitou. E ela sofreu muito, muito mesmo. E aí ela ficou muito perturbada. Eu tive que fazer jejum mesmo de 3 dias para o Senhor entrar com libertação, né? Porque teve uma fase da vida dela que o espírito da loucura queria tomar a mente dela, né? De tão assim revoltada que ela ficou, conturbada, e os espíritos malignos também, né? Mas o Senhor fez uma grande obra. Através de eu orar, consagrar, ir para cima, eu vi o Senhor libertar, porque eu não fiquei esperando o pastor vir me ajudar. Eu fui para cima. Naquela época eu não congregava na expansão do reino, né? E o Senhor assim me ajudou, e o Senhor fez a obra, a libertação na vida da minha filha. Hoje, para a glória de Deus, ela é liberta, né? O Senhor fez uma grande obra na vida dela, ela chegou a se casar, né? O Senhor libertou ela totalmente, né? Fez uma grande obra e ela passou por esse vale de hemodiálise e ela foi desenganada pela medicina, totalmente, né? Ela chegou a operar o coração, ela chegou a operar a pleura do pulmão, ela teve trombose no braço, os médicos iam amputar o braço dela, Deus deu livramento. Ela quebrou, ela teve tombo, quebrou a perna, o tendão do joelho, não dobrava a perna, os médicos falaram que ela não ia andar se não fizesse fisioterapia. Na época a gente não tinha condições de fazer fisioterapia. Aí nós conhecemos a igreja do Rancho dos Profetas e lá, no Reprepré de Jeová, ela foi curada. Eu conheço. Foi curada pela unção, né? Os deuses usando ali a pastora Maria José na época, né? Que ainda era viva. E o Senhor curou a minha filha e ela foi liberta para a glória de Deus, né? É uma igreja que eu aprendi muito, sabe? O Rancho dos Profetas é um referencial na minha vida. É uma igreja onde eu recebi muitos milagres. É uma igreja que é referencial para muitos, né? Que Deus seja louvado por esse ministério, um ministério que eu estou sempre apresentando nas mãos do Senhor, né? E graças a Deus estou aqui, né? Para a glória de Deus. E eu vi Deus fazer a obra na vida da minha filha, porque quando os médicos desenganavam, eu ia ali buscar Deus naquela igreja, né? E era o meu refúgio. E o Senhor me fortaleceu ali e ela foi curada ali. Ela entrou ali na cadeira de roda, sem poder dobrar a perna. Deus usou a pastora Maria José e Deus curou. Hoje ela anda, hoje ela dobra a perna, corre, né? E ela não precisou fazer fisioterapia. Ela foi curada no Reprepré de Jeová, na missão de Deus, no de repente de Deus. Tem muita gente que não crê, né? Mas o Senhor ainda usa os vasos dele, na unção. Com certeza, ainda existe, né? Tanto que naquela época eu queria doar o meu rim para ela, né? E aí ela ficou 10 anos, mas 10 anos sofrendo, fazendo hemodiálise, passando no vale. Foram muitos anos de luta, de sofrimento, né? E o Senhor resgatou ela do homossexualismo, fez uma grande obra, ela chegou a casar, o Senhor fez uma grande obra na vida dela, porque o Senhor ele é fiel, né? E o que que acontece? Antes dela passar todo esse vale, o Senhor falou que ia permitir ela passar pelo vale. Tudo Deus avisa antes, né? Mas foi necessário ela passar para poder ela se chegar pelo menos um pouco na presença do Senhor, né? E hoje ela é diferente, né? Ela mudou muito. Aquela revolta que ela tinha, graças a Deus, hoje ela não tem mais, né? Hoje ela vê que Jesus é o Senhor, né? E ela agradece a Deus de ter sido liberta, né? Louvado seja Deus daquela vida que ela vivia, né? No mundo de trevas, né? Deus é fiel. E aí eu descobri que meus rins não estavam bom. Eu era muito hipertensa, devido aos traumas da infância, e eu não tinha como doar o rim para ela. Mas o Senhor preparou um transplante, foi um sucesso, mas os médicos desenganou, né? Falou que ela não ia poder ir para a mesa, porque ela ia ficar na mesa, porque ela já tinha 10 anos de hemodiálise, ela tinha operado o coração, ela tinha tido uma trombose, as veias dela já estavam toda ressecada e os médicos não garantiam.
Só que a última palavra quem dá é Deus, né? E Deus tinha usado uns vasos e o Senhor falou que ele ia dar vida para ela. Só que os médicos diziam que ela tinha 6 meses de vida, um deu 2 anos de vida. E o Senhor, ele prevaleceu na guerra, na peleja. Né? Hoje a minha filha está viva, transplantada para a glória de Deus. Né? E liberta de todo aquele mal que ela estava. Né? Então, assim, eu quero dizer para você que tem filho que te dá trabalho. Não desista dos seus filhos que te dão trabalho. Porque toda ferramenta do inimigo que vier contra ti, ela vai cair por terra. Porque o Senhor, Ele é fiel. É Ele que vai pelejar. E o Senhor me ajudou nessa peleja. A minha filha hoje, ela é uma bênção de Deus. Né? Do que ela era antes, era uma bênção. Curada. Deus restaurou a pele dela, restaurou o organismo dela. Glória a Deus por isso, né? E aí, quem foi para o vale foi eu, né? Mas eu quero dizer que mesmo eu indo para o vale, descobrindo que meus rins não estavam bons, não deu tempo nem de eu tratar, né? Eles paralisaram. Tem 11 anos que eu faço hemodiálise. Mas eu quero dizer uma coisa para você, igreja, eu não parei de fazer a obra de Deus. Todos esses anos eu continuei visitando lares, dizendo tudo que Jesus manda, pregando o evangelho, né? Proclamando a esse Jesus maravilhoso pelo que ele é, não porque ele pode me proporcionar, né? Porque eu vejo muitos crentes saindo da presença de Deus por decepções, né? Decepções, porque foi profetizado, mas não se cumpriu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Muitas coisas se cumprem quando nós temos obediência a Deus. Porque Deus, ele é fiel com a sua palavra. A palavra do Senhor diz que crê nos profetas e prosperareis. Então, se cumpre sim, mas depende da tua obediência. Quando você é obediente a Deus, firme no Senhor, independente de qualquer circunstância que você vive, o Senhor, ele prospera a nossa vida sim, ele abençoa sim, né? E aí, mesmo nesses anos, eu tinha promessas de Deus, mesmo morando ali na comunidade de Jacatá, o Senhor tinha promessas na minha vida, né? A gente fez cultos ali, ganhamos almas para Jesus ali, pregamos evangelhos ali. Muitas pessoas ali que, né, era da vida assim errada, vieram para Jesus, hoje servem a Jesus. E o Senhor tinha uma promessa de me dar uma casa ali de laje. Né? Nós tínhamos uma casa que a gente construiu ali. Cada ano a gente fazia uma campanha e Deus dava uma parede. Foi derrubando os barracos, o vento soprava, as telhas caíam. Né? Essa pessoa de madrugada, aquele temporal, voava o telhado, a gente colocava o telhado de volta. Né? E o Senhor deu condição da gente fazer uma casa de telha, mas as paredes estavam tudo tortas. E eu tinha uma promessa. A promessa era fazer uma casa de laje. E mesmo ali eu doente, eu continuei fazendo a obra. Né? Conheci a pastora Marli, uma excelente pastora. Não é porque é minha pastora não, gente, mas ela é uma grande mulher de Deus. Né? E aí eu fazendo a obra de Deus, mesmo fazendo hemodiálise. Né? Eu vejo muitas pessoas dando desculpa. Eu não quero fazer a obra porque eu estou com dor de cabeça, porque eu estou resfriada. Porque eu estou com dor na perna. Porque é a menopausa. Porque não sei o quê. Gente, não há mais tempo para a gente dar desculpa. A gente tem que ir, sabe? Porque é no nosso esforço que Deus move em nosso favor, sabe? E aí, eu fazendo a obra de Deus, eu falei, Senhor, eu tenho a tua promessa. O Senhor falou que ia me dar a casa de laje, mas como? Se a gente está vivendo pela fé. Né? A gente vive mais pela fé do que do trabalho, né? Com o salário, você não alcança assim uma casa assim. De laje é muita despesa, né? E aí, o pedreiro, um amigo da gente que é pedreiro, falou assim, você tem vontade de fazer a casa de laje? Tem. Faz a planta aqui. Aí ele fez a planta, como você quer a casa? Aí eu falei pra ele, eu quero a casa assim, assim. Ele fez a planta, tudo, né? Aí eu fui no depósito, fiz o orçamento. Eu falei assim, olha, como é que eu vou fazer essa casa se eu não tenho, né? Não tenho R$ 1. E aí eu tinha a promessa. Quero dizer para você que tem promessa, fica firme no Senhor, sabe? Macho, porque as promessas do Senhor, elas se cumprem. Deus, ele é fiel. Deus não é o homem. E ali eu fui na Igreja Universal, lá no Templo de Salomão, né? Conhecer. E lá o bispo lá, ele estava falando, né, das prosperidades e tal. E eu falei, Deus, olha, o bispo está pregando a prosperidade. Então eu vou fazer um desafio.
né? Eu sou pentecostal, sou do Reprepré, mas eu vim aqui conhecer, gostei do lugar, muito legal lá. Bonito. É uma unção, bonito lugar. O que vale é você ter fé e obediência a Deus. Aí eu peguei e fiz um voto, ó. Olha pra você ver como que a irmã Isabel é meia... Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E aí, o que um crente pentecostal vai lá, né? Chegando lá, fui no banco. Eu ouvi o desafio, fui no banco. Eu já caminhava, né, com a pastora Marli. Todo lugar assim que ela me chamava, eu ia. E aí eu fui no banco e falei para Deus, Senhor, meu nome tá sujo e eu vou lá fazer um empréstimo para comprar esses material que eu tinha feito o orçamento. Só que quando eu comecei a cair imobiliários, a gente recebe um benefício, né? E aí veio uns atrasados. Só que nesses atrasados eu deixei guardado porque eu sabia que quem faz hemodiálise é estágio terminal, eu podia morrer qualquer hora. E eu sabia que a minha família não ia ter condições de fazer o enterro. Então eu deixei ali uns 4 mil guardados para fazer meu enterro. Eu vou deixar esse dinheiro guardado para fazer meu enterro porque eu posso morrer e como é que vai fazer o enterro, né? Eu vi ali na comunidade pessoas pedindo, né, ajuda para poder fazer enterro de pessoas e eu não queria passar por aquilo, né? E aí eu olhei pro gerente e falei assim, doutor, eu faço hemodiálise e eu quero fazer uma casa. Gente do banco. De laje, é bem assim. E o gerente do banco olhou pra minha cara assim. Aí ele olhou pra minha conta, né? Aí ele viu que eu tinha lá 4 mil guardados, e ele falou assim, olha, só que eu tinha feito, como que fala, aquele negócio é investimento, eu não podia mexer naquele dinheiro, né? Aí eu falei, isso é pra me fazer meu enterro, então eu não posso mexer, né? Vai que eu morro. Você falou assim. Se eu morrer, ninguém vai enterrar difícil, é caro pra enterrar. Aí o gerente olhou pra minha cara e falou assim, olha, dona Isabel, eu tenho como te ajudar, eu posso fazer um empréstimo para a senhora e pelo dinheiro que a senhora tem guardado aqui, a garantia. Olha que mistério. Coisa lá de gerente, que eu não sei falar direito. E aí, com 2 horas, o nome estava sujo, mas ficou com o dinheiro na conta. Aí eu saí dali muito contente, né? Peguei aqueles 5 mil, dei o voto lá na Universal e comprei os material tudo. E o pedreiro falou assim, olha, paga como você puder. Eu vou fazer. Aí juntou ele com meu esposo lá, cavaram tudo. E eu morando, hein? Dentro das paredes tortas, eu morando e cavando alicerce. Meu Deus. Foi um reprepré. Imagina. Pensa no sofrimento. Foi 5 anos de luta. Nossa. 5 5 anos de anos pra luta. fazer. Para levantar a casa. E eu Nossa. fazendo a obra de Deus. E hemodiálise. E fazendo hemodiálise. E a casa, aí foi assim, derrubava uma parede e morando dentro. Escorava o telhado, chovia, aí enchia tudo d'água, a gente puxava água, depois chovia de novo. Nossa. E foi construindo. Aí quando as paredes chegou na metade, o pedreiro foi preso. Mentira, sério? O pedreiro arrumou uns amigos lá, não sei o que os amigos aprontou, e o pedreiro foi preso. Aí eu fiquei no estreito. Falei, e agora? Como é que a gente vai terminar? Porque o pedreiro amigo que faz baratinho igual ele não vai encontrar, porque o pedreiro é muito caro. Aí o meu marido falou assim, agora o negócio é eu continuar seguindo o prumo do pedreiro, e continuou. E aí Deus, usando os irmãos do meu ministério, um levantava um pedaço, ajudava meu marido do outro e foi fazendo, e a gente morando dentro. Derrubava uma parede, jogava a cama em cima dos escombros, dormia, né? E ali foi ficando. E naquela época chovia tanto que, gente, eu nunca vi chover tanto na minha vida. Chovia pelo menos ali, chovia. Chovia, aí a minha casa era toda molhada. Nossa. Eu conheci a missionária Cláudia, quando ela chegou na minha casa, ela achava que a luta dele era grande. Quando ela chegou na minha casa, que ela viu minha casa cheia de água, e aí a gente pulava para cima da cama e botava uns pallets assim para não pisar na água, e saía pulando os pallets. Ela chorou e falou, missionária Isabel, eu pensei que eu estava na prova, mas irmã. Aí ela fez vídeo, chamou o esposo dela e falou, a gente tem que fazer alguma coisa, porque olha que prova que a irmã está passando dentro da água. Nossa. Aí, né, a pastora Marlene também ficava aflita, via a gente passando aquela situação difícil. E aí, um belo dia, a gente estava numa vigília que ela me chamou. Só que para mim era a vigília das irmãs com cara de rica, vai. Aí todo mundo contou seu testemunho nessa vigília. E não era uma vigília com muita gente, era poucas pessoas, né? E ali eu conheci uma jovem, o nome de Aline. Essa jovem estava com um processo de depressão,
Mas assim, a gente é provado, mas a gente sabe que tem um Deus que pode curar, que pode tirar a pessoa desse quadro, né? Tem coisas que os médicos desenganam, mas a gente já tinha um testemunho forte que Deus é Deus. E ali eu, dando os testemunhos, essa jovem, né, Deus bradou naquela madrugada. Ela recebeu a vitória, saiu daquela situação. E aí, uns 3 dias depois, ela me ligou e falou assim que Deus tinha tirado o sono dela. Deus tinha mandado, tocado no coração dela para me ajudar. Aí ela falou, eu sou arquiteta, me mostra como que é a sua casa. Você falou que está construindo. Aí eu fiz um vídeo da construção. E aí aquela moça foi tocada pelo Espírito de Deus de me ajudar. Eu nunca vi ela na vida. A primeira vez que eu vi ela foi naquela vigília. E aí ela me ajudou, né? Eu tinha feito uns empréstimos, porque naquela época tinha, o governo estava fazendo uns empréstimos, eu fiz uns empréstimos. Eu consegui levantar a casa até um certo ponto. Comprei a laje, mas faltou a bomba. As mãos de obra da parte de cima era mais difícil, né? E aí eu fiquei no estreito. Falei, agora, acabou o dinheiro do empréstimo, como é que eu termino a casa? Mas Deus me fez a promessa. E aí essa moça foi levantada assim, né? Para me abençoar. E ela, sem me conhecer, Deus usou ela. E Deus tinha usado alguns profetas, né? Que Deus ia usar quem tinha para me dar. Eu falava assim, isso é coisa de... Isso é profetário. Eu falava, isso é profetada, mas eu quero dizer, igreja, que o Senhor ainda usa o ministro de Deus na terra e se cumpre. E aquele encontro foi um encontro assim de Deus, sabe? Eu sou muito grata pela vida da irmã Aline, né? E ela foi assim muito usada por Deus. E ali ela deixou a mãe dela para estar fazendo os pics, né? Para estar vendo o dia a dia da obra, do que faltava. E ali eu consegui bater minha laje. Né? Deus separou o pastor Rubens, que foi um homem muito usado por Deus também para me ajudar na montagem da laje, né? E ali, pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu bater a laje e o nome do Senhor foi glorificado, né? Inclusive, eu quero dar um culto de ação de graça, né? Porque o Senhor, ele é maravilhoso, né? O Senhor cumpriu e a bênção foi grande. E aí, assim que eu bati a laje e saí daquela chove dentro de casa, né? Foi assim o céu aberto. Aí, numas campanhas, Deus usou o pastor Wesley. Eu conheci ele, ele estava pregando o nome de Deus. E Deus usou ele dizendo assim, mulher, lembra quando eu te dei vida lá atrás? Sabe, o encontro de vaso? E ele me entregou, falando assim, eu vou te dar vida novamente. Aí eu falei, eu acho que eu vou passar pelo transplante, porque quem passa pelo transplante passa pela vida e a morte, né? Pode ficar na mesa. Transplante é uma coisa muito séria, né? Eu falei, acho que Deus vai preparar meu transplante, né? Daí, passaram alguns meses, era o Dia dos Pais, isso ano passado. Eu comecei com uma dor no lado direito. Aí eu tomava 2 de pirona, a dor não passava, ela aliviava e voltava. Aí eu sentia sempre um incômodo, mas eu não entendia, eu achava que era da hemodiálise. Fui parar no pronto-socorro com meu esposo. Chegou lá, eles fizeram uma tomo, mandaram voltar no outro dia, fizeram 2 ultrassons. Aí descobriram que eu estava com tumor e me internaram. Aí, aí fizeram uma ressonância, chamaram meu esposo, falaram para ele, ó, encomenda o caixão, avisa a família, ela é paciente de hemodiálise, a gente não garante a vida dela. Nós vamos fazer uma cirurgia de emergência, porque eu já estava uma semana internada, tomando um antibiótico para secar o tumor, só que não secou. Então, vamos ter que abrir ela, fazer uma paralatomia, que era uma cirurgia de porte grande, né? E ali eu já estava, e mesmo assim, antes disso de eu ficar internada, eu estava na obra, caminhando, trabalhando para o Senhor, fazendo visita, né? Visita nos lares, culto nos lares, eu ia junto com a pastora Marli. Já estava fazendo, continuava fazendo a obra. Ia para Franco, voltava. E aí internei. Mas eu internei sabendo que eu tinha um Deus que tinha me feito uma promessa. Que ele ia me dar vida novamente. Aí a médica-chefe lá falou isso com meu esposo, ele já saiu dali do hospital sem chão, muito nervoso. Quando eu cheguei na sala de cirurgia, eu olhei para aquela equipe e falei assim, quem vai me operar? Aí a médica se apresentou. Quando ela se apresentou, eu orei nas mãos dela. Falei, eu posso orar nas suas mãos? Ela sorriu e abriu as mãos para mim. Eu orei nas mãos dela e pedi para Deus tomar conta daquela sala e para o Senhor se apresentar ali, porque Ele tinha me feito uma promessa. E ali, eles me operaram, eles tiraram o meu ovário direito, minha trompa direita, um pedaço do intestino,
né? E eu saí dali com vida. Glória a Deus. Uma paciente de hemodiálise, já fazendo hemodiálise 10 anos, né, praticamente. Saí dali com vida. Glória a Jesus. Eu faço hemodiálise desde 2014. Os braços são cheios de fístulas. Essa aqui dura uns 6 anos e pouco. Tem fístulas por aqui, tem essa que é a atual que eu faço, né? Então, saí dali com vida. Porque o Senhor me prometeu vida, Glória né? a Deus. E é Ele que garante. Então, eu quero dizer para você que tem cirurgia para fazer, né? Que passa... Não fica com medo, não. Confia em Deus, né? Glória a Deus. Porque Deus é o que dá a última palavra. Assim como Ele deu a última palavra na vida da minha filha Jaqueline, e ela está viva hoje, Glória a Jesus. e ela está viva, glória a Deus. Eu também estou viva, né? E eu, graças a Deus, olha, nesses 11 anos que faz hoje, eu vejo pacientes ali, muitos, eles estão na cadeira, eles começaram normal, sabe? Então, tudo é debilitado, porque a hemodiálise, ela debilita, né? E Fica eu, fraco, fica frágil, ela fragiliza os ossos, ela fragiliza o organismo da pessoa, entendeu? Mas, assim, eu tenho uma graça porque eu busco essa graça, né? E ele tem me fortalecido. E eu creio que eu vou para o transplante, porque o Senhor me fez a promessa. E aí, eu, fazendo essa cirurgia de paralatomia, eu saí dali e os médicos falaram que eu ia ter que fazer 18 quimioterapias. E foi difícil, eu pensei que eu ia morrer. Eu falei, meu Deus, mas o Senhor me disse que ia me dar vida. Eu saí viva, agora eu vou ter que fazer... Eu fiquei com medo. A gente é de carne, né? Eu falei, eu temi. Quando eu cheguei naquele hospital geral de Guarulhos, eu olhei assim, eu vi aquelas pessoas vomitando, sendo carregada no colo, que é muito forte o muito tratamento. pálida, muito magra, careca. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu faço hemodiálise, eu não vou aguentar. Aí a enfermeira olhou pra mim e falou assim, não fica com medo não, porque teve paciente aqui que fez e, né? Aí eu olhei assim, eu falei, olha, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Aí cheguei na minha igreja, Ministério de Expansão do Reino, olha a pastora Marli, é assim, assim, assim. E ali Deus usou a pastora Marli, ela é uma grande profeta do Senhor. E ali naquele altar Deus usou ela, juntamente com as obreiras, e Deus falou que eu não ia fazer as 18 quimioterapias, que eu ia fazer, Deus ia paralisar, né, uma atuação do inimigo e o Senhor ia me tirar da químio, né. Quando chegou na sexta químio, eu fiquei cega do olho esquerdo, me deu um sangramento de retina. É muito forte aquela químio. Meu, parece que você tá usando, é como se você tivesse drogada. Eu nunca usei droga na minha vida, mas a sensação é como se você tivesse meio, sabe, embriagada. É muito ruim aquilo ali. Te dá enjoo, te dá fome, sabe? É uma coisa muito ruim, é horrível. Queima, vai entrando assim, vai queimando nas veias. E queimou e saiu a pele do meu braço todinho, até aqui assim, ó. Saiu a pele, queimou a pele todinha assim, sabe? E aí deu problema no olho esquerdo. E aí eu fiquei muito chateado na hora. Eu falei, eu não vou ficar cego, não vou fazer mais essa química. E aí já era um trabalhar de Deus, por quê? Eu falei, meu Deus, Deus usou a pastora, e aí começou aquele reboliço. Como se estivesse dando tudo errado, sabe? Mas era plano de Deus. Porque Deus trabalha na contramão. É engraçado, mas o Senhor trabalha na contramão. E aí eu fiquei 2 meses em fazer a química, porque eu comecei a correr do posto para ter um encaminhamento para o SEMA para fazer o tratamento do olho, porque eu estava preocupada, apavorada, né? Quando eu cheguei lá, que tinha uma consulta médica, o oncologista olhou para mim e falou assim, você tá bem? Você tá sentindo dor? Não tá passando mal? Tá tudo bem mesmo? Eu falei, eu estou ótima. Ele respirou fundo e falou assim, bom, já que você não sente nada, você tá bem. Ele pediu uns exames de sangue. Eu fiz. Ele falou, eu vou te suspender da química. Só fiz 6. Já se cumpriu a profecia da irmã. Deus fez um reboliço e eu só fiz 6. Aí ele falou, daqui 6 meses você volta aqui para fazer outros exames. Para ver se você vai voltar para a química ou não. Aí eu falei, Deus falou, eu não vou voltar. Tenho fé em Deus. Aí eu fiz o exame. Ele olhou para mim e falou, yes. Você está curada, você não tem mais câncer. E aí, para a glória de Deus, eu não precisei voltar mais para as químicas. O exame deu que eu não estava mais, né, com o vírus do câncer. E aí, a profecia que Deus usou a pastora Marli se cumpriu, né? Para você que não crê em profecia, o Senhor, Ele cria situações e Ele ainda usa os pequenos dele na terra. Né? E aí, né,
para a glória de Deus, eu estou bem, o Senhor me restaurou, né? Quando eu saí daquele hospital, Deus usou a missionária Cláudia, que é uma grande mulher de Deus também, que passou por um processo de enfermidade, que também fez uma paralatomia, né? Uma grande mulher de Deus, o testemunho dela é muito forte. E ela falou, eu vou cuidar de você, porque na minha casa tem uma escada. E ela falou, você não vai poder subir a escada nem descer. E a sua recuperação é bem delicada, né? Ela cuidou de mim, né? E depois dos 40 dias eu voltei para minha casa, né? Sou muito grata também pela vida da missionária Cláudia. E aí eu estou aqui, né? Firme e forte. Não fiz as 18 químio, né? E estou esperando o transplante para a glória de Deus. Mas mesmo eu com dificuldade no meu olho esquerdo, mesmo eu com essas fístulas, fazendo hemodiálise, esperando o transplante, eu continuo fazendo a obra. Eu continuo, amada. Eu prego, as pessoas me convidam para pregar, eu faço visita nos lares, né? Conto meu testemunho. E o nome do Senhor tem sido glorificado por isso, né? Então eu quero dizer para você que tem luta, tem se desanimado no seu caminhar com Cristo, que Jesus ele é maravilhoso, né? E que a gente temos que servir a Ele pelo que Ele é, o Todo-Poderoso, que continua curando, libertando, como Ele libertou a minha filha, como Ele nos curou, quando Ele nos deu o livramento de morte, estamos aqui. A última palavra é a de Deus, né? Pessoas morrem, sim, mas você que está aí passando pelo vale, você só vai morrer quando chegar a hora determinada por Deus. Então tenha fé, porque a fé é o firme fundamento do que não se vê, mas crê. Então creia, igreja, creia, né? Você que está aí me ouvindo, creia que o Senhor ele ainda faz milagres. Eu sou um milagre, a minha filha é um milagre, né? Porque nós estamos aqui dizendo que ele vive, né? E todas as ferramentas que se levantaram contra mim, sendo usada pelo inimigo, caiu por terra, né? Caiu por terra. Pessoas que me perseguiram, né? Eu vi a justiça de Deus. Então você que é perseguido, não desanima não, não vai tirar satisfação pela sua vontade não. Entrega na mão do Senhor, porque o Senhor ele faz a justiça dele. A justiça de Deus não é como a nossa. Se você for fazer justiça, ficar envergonhado, então deixa Deus fazer a justiça dele. Entrega nas mãos do Senhor, não faça justiça com as suas mãos, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então ser perseguido por vizinho, passa luta com um parente, com um ente querido, todo mundo passa. Jesus tomou vinagre, usou a coroa de espinhos, passou por tantas coisas, mas ele não desistiu do propósito, que era morrer na cruz para que nós fosse salvo, né? Para que nós alcançasse a graça. Então, igreja do Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Porque Ele é Deus, né? Então você não desanima, tá? Se a tua luta está grande, olha só para Jesus. Não olha para defeito de ninguém. Olha para Jesus, porque o homem é falho, nós somos falhos, eu sou falha. Mas quando a gente olha só para Jesus, Ele nos dá força, Ele é o alvo, né? E o segredo é levantar e ir. Ir para onde? Ir para perto de Cristo. Como vai para perto? Orando, buscando, indo para a casa dele, fazendo a vontade dele, não é nossa. Porque o evangelho é renúncia. Então, se você renuncia a sua vontade para fazer a vontade de Deus, você tem recompensa do céu. Porque fazer a obra de Deus, Jesus ele é maravilhoso. Ele não deve nada a ninguém. Ele é fiel e ele tem recompensa para aquele que é fiel a ele. Amém? Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pela vida da pastora Marli, pela vida da missionária Cláudia, do meu esposo, que sempre esteve do meu lado nesses momentos tão difíceis, né? Jesus é muito bom, né? E eu quero continuar fazendo a obra do Senhor. Eu espero voltar depois do transplante e dizer para você, eu venci, estou aqui. Amém? E vai voltar, em Louvado nome de seja Deus, em nome de Jesus. Irmã, eu gostaria de fazer duas perguntas no meio do seu testemunho. Uma é, a irmã veio contando para nós sobre o seu casamento e todas essas questões que a irmã acabou passando por questões de saúde, mas sempre o seu esposo estava ali do seu lado. Então a gente percebe a importância de casar certo, né? De casar com uma pessoa que é de Deus também e que te apoie em meio às situações da vida. Sim, é que é assim, o meu esposo,
Quando eu casei com ele, ele era novo convertido, ele ficou um bom tempo no Evangelho, uns 7 anos. Hoje ele não está no Evangelho, mas ele tem o temor. Só que Deus preparou. Então, o que que acontece? Ele está comigo em toda essa situação. A gente tem 27 anos de casado, e nesses 27 anos de casado, a gente sempre foi assim, em todas as circunstâncias, sabe? Se o celeiro está vazio, nós estamos dando glória. Se o celeiro tá cheio, nós dá glória. Sabe? A gente não tem tempo ruim para isso. A gente é um casal assim que a gente luta junto, sabe? A gente glorifica junto, né? Eu espero que ele volte à presença porque Deus tem uma grande obra na vida dele, né? Ele se desanimou porque você vale o que tem, né? Então, assim, tem certas críticas que desanima, né? E nessa parte ele não foi tão forte, ele deu uma desanimada. Mas ele, assim, como esposo, ele tá sempre do meu lado. Todas as cirurgias que eu fiz, ele tava ali, ele fazia. Ele é o Masterchef, né? Ele faz a comida, ele faz o chazinho, ele leva na cama, sabe? Essa parte, tirando a parte ruim que todo homem tem, né? Essa parte é boa. O Masterchef, a comida dele é maravilhosa e ele cuida. Ele cuida, assim, ele é uma bênção, assim, sabe? Ele põe o lixo pra fora, ele vai a casa, ele lava o banheiro. Se eu tô doente ali, ele faz a parte dele, né? E não me impede de fazer a obra, né? Então, assim, tem uns lados difíceis, mas tem os lados bons, como todo casamento, né? Mas eu agradeço a Deus pela vida dele, porque mesmo eu doente, ele não me abandonou, né? Ele continua ali do meu lado. E tem muitas pessoas que olham a gente como referencial, né? Às vezes os casal briga lá, quebra o pau, vai lá pedir conselho pra gente, né? Eles olham os 27 anos que a gente passou junto. Quantas vezes eu cheguei em casa de irmãos para fazer visita e as irmãs estavam brigando com o marido porque eles comprou a carcaça de frango e não comprou o bife. Aí eu falei assim, mas o casamento, ele não é só um mar de rosas. Tem os momentos difíceis também. E aí, o que que acontece? Muitas das vezes as irmandades escolhem os maridos pela aparência, né? Mas ela não vai olhar que a situação financeira não vai dar uma excelente qualidade de vida. Aí casa, aí quando vem as dificuldades, aí começa, né? As brigas, né? Ah, eu quero um armário novo, você não me deu. Gente, o que é novo, entra a geladeira nova, entra o fogão novo, entra tudo novo. O tempo passa, vai ficar velho. Então, assim, Deus vai preparar. Você quer coisas novas? Começa a orar, pedir para Deus abençoar e profetizar na vida do seu esposo que ele venha ser canal de bênção para te abençoar, ou que Deus venha preparar. Mas, sabe assim, casamento, é bom você ter a comunhão em Cristo, né? Ter comunhão, ter comunhão, assim, sabe? Porque a Bíblia não manda você separar porque o marido desviou, ou porque ele não está na mesma grau de fé que você, né? Porque a salvação é individual, né? Mas, como todo casamento, tem as dificuldades, mas, assim, o bom de tudo é você estar pau para toda a obra, sabe? É vencendo as batalhas, né? E nesses 27 anos, cada experiência que a gente tem dentro do casamento serviu para nós se alinhar, né? Se alinhar, e aí Deus dá experiência, a gente aconselha e volta, porque às vezes tem pessoas que brigam por qualquer motivo, né? Motivo tão. Às vezes foi falta de comunicação. Sim, falta de comunicação e falta de entender. Se você sabe que a pessoa não ia ter condição de te dar a geladeira de 10 mil, por que você não pensou antes? Exatamente. Né? Mas o sentimento ainda existe. Sim. Tem pessoas que, ultimamente, as pessoas estão casando mais por status financeiros, não por sentimento, né? E eu e o Osmar, assim, foi uma história assim que a gente se conheceu e a gente juntou assim os talheres, Juntou o que tinha. os caquinhos que tinha e os filhos, que ele tinha a filha dele e eu tinha a minha. Hoje os meus filhos chamam ele de pai, a filha dele me chama de mãe. Aí o povo olha assim e fala assim, ah, mas não dá pra saber quem que não é, porque tudo parece com vocês, né? Se familiarizamos. Sim. E a segunda pergunta que eu queria fazer para minha irmã, a irmã contou, né, que passou por muitas situações, assim, de enfermidade, o Senhor foi te dando, né, curas ao longo dos anos. Mas o que a irmã entende de tudo isso? Porque, assim, tem muitos irmãos que acham, não, agora eu vou ser crente, eu não vou passar por mais nada, não vou passar por uma enfermidade, agora a vida vai ser, como a irmã até falou, mar de rosas. Como que a irmã enxerga isso, assim?
no geral. eu enxergo assim, que o evangelho é cruz. Que assim como o sol vem para todos, a chuva vem para todos, as enfermidades também vêm. O que sucede ao justo sucede ao que não é injusto, né? Exatamente. E não é porque eu fiquei enferma que eu vou blasfemar contra Deus, me voltar contra Deus e não querer servir Ele. Porque se Ele me curar, Ele é Deus. E se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus, né? Eu sei que o meu testemunho tem alcançado muitas vidas, porque eu vejo irmãs desanimadas, porque está com probleminha de saúde. E aí, quando elas começam a ver as fístulas, assim, nos meus braços, quando elas começam a ver as fístulas, a operação da barriga, tudo que eu passei, e que eu tô aqui, que eu sou um milagre, elas aumentam a fé delas, elas, sabe? Uhum. Fala assim, teve irmãos que aceitou Jesus, falou assim, olha, eu estava tão desanimado, eu fui convidado para ir, aí eu pregando ali, deu uma parte do testemunho. Ele voltou para Jesus. Porque ele falou assim, nossa, eu estou voltando agora, não tenho prova não, prova é que você está passando, porque você passa por tudo isso e está na presença. Eu estou na presença e nada me tira da presença. Glória a A Deus. hemodiálise não me tira da presença, sabe? Eu passei por a cirurgia, só uma cicatriz que ficou, porque eu estou aqui, estou restaurada. Não Glória a estou usando Jesus. muleta, não estou na cadeira de roda, não estou toda torta. Eu esqueci um detalhe, quando eu passei naquela UTI a primeira vez, no parto do meu filho, eu tive o derrame e fiquei toda torta. Jesus me desentortou, entendeu? Eu fui assim totalmente restaurada pelo Creio. poder de Deus, pela graça de Deus. Então eu sou muito grata a Deus. E eu não tenho dinheiro que paga, porque milagre não se explica, milagre se vive. E eu Glória estou a vivendo um Deus. milagre a cada dia, né? Então eu saio da hemodiálise, descanso um pouco, à noite eu vou pregar, eu vou cultuar, eu vou dar glória, eu vou orar pelos enfermos. E o nome do Senhor continua sendo glorificado, Glória a né? Jesus. Porque a Verdade. fé é o firme fundamento do que não se vê, mas crê. Então eu creio, né, que o homem das mãos furadas, Jesus, o Nazareno, ele está comigo, então é ele que me dá força para caminhar. E eu quero continuar até o dia que ele me chamar, né? É, com certeza. E eu escuto muita irmã falando, eu vejo. É como se a irmã falasse assim, irmãos, aqui é uma passagem. A gente tem Sim, que olhar para o eterno, o né? eterno. Então, por mais que a gente passe uma coisa ou outra, mas o Senhor, a gente vai um dia, se for fiel, Sim, ver a face do ver a Senhor, face. né? Porque aqui na Terra tudo vai ficar. Eu vejo pessoas atribuladas, porque quem não quer ter uma bela casa? Quem não quer ter belos móveis? Mas eu entrava em lares para orar, que as mulheres tinham tudo, mas não estavam felizes. Umas era por enfermidade, outros porque conturbação no casamento. E aí eu orava, entregava o que Deus mandava e eu vi o Senhor restaurar, eu vi o Senhor fazer muitas coisas. Porque a maior felicidade está em Cristo. Eu falava, mas como é que pode? Tem tudo que uma mulher quer dentro de uma casa, mas não está feliz, né? Então, é, a depressão, que é um quadro que muitos estão enfrentando por aí, né? Problemas no casamento, tem muitos casamentos conturbados por aí. Mas o segredo é viver a vida após dia e deixar Cristo nos guiar, sabe? Se focar em Cristo, deixar Cristo nos preencher. Porque tem coisas na nossa vida que não é o marido que vai preencher, às vezes nem a família vai preencher, né? A gente vê que tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, em se relacionar com Sim, seus entes queridos, né? Então, assim, Jesus, ele nos preenche. A partir do momento que você buscar ele com fé, ele nos preenche, sabia? glória, Você louvando, você deixando ele trabalhar na sua vida, né? E qual a família que não tem problema? Toda família tem problema, toda família tem dificuldade financeira. Então, se ficar se estressando, o que é novo entra, daqui 3, 4, 5 anos tá velho, vai ter que trocar de novo. Para que ficar se estressando? verdade. Eu acho assim que casamento é amém. Largar o marido porque o armário ficou velho. Gente, fala Aí é sério. demais. O que é velho vai se jogar fora e vai se comprar outro. Entendeu? O que a gente tem que ter a paciência para esperar o novo chegar. Mas a gente tem que esperar o novo como? Orando, buscando, guerreando, né? Como diz os pentecostais. É na guerra, meu filho. Jesus prepara. É verdade. Irmã, eu estou impactada com o seu testemunho, com a sua história de vida, né? Eu creio que vocês também, que ficaram conosco até aqui, foram impactados e com certeza edificados pelo seu testemunho, porque assim, a irmã fez uma passagem, né? Ela até falou assim, acho que não vai dar tempo, mas conseguiu passar desde a infância, né? Para nós até o momento. Sei que tem muito mais para a irmã contar, mas eu tenho certeza que cada pedacinho aqui que o Senhor foi usando a irmã para falar,
Você que está nos ouvindo, tenha fé no Senhor. Né? Como a irmã falou, se está passando por alguma enfermidade, se vai passar por uma cirurgia, irmãos, olha aqui a irmã, né? Tá de pé, nem parece, a gente conversando com ela, nem parece que ela passou por tudo isso, né, irmã? Porque tá inteira, vamos dizer assim, né? Às vezes tem pessoas que olham para mim e falam assim, olha, se você colocar uma blusa de manga comprida, ninguém diz que você faz hemodiálise, né? E assim, eu dirijo a tarde do encontro, uma vez por mês, todo final de mês, né? Todo quarto sábado do mês, a gente dirige a tarde do encontro, né? É uma bênção, os vasos se encontram lá e Jesus se apresenta naquele lugar, né? Na expansão do reino. E assim, isso não me impede nem de dirigir um trabalho, né? Eu falei para Deus, falei, Senhor, a máquina não vai me parar, né? Eu ainda tenho um olho para enxergar, eu estou para fazer uma cirurgia do olho, né? Mas eu consigo enxergar com esse óculos. Eu não usava óculos, mas agora eu enxergo, né? Para enxergar melhor, poder ler, né? E tô aí. Só que eu vejo muitas pessoas querendo um evangelho prático, fácil, que não tenha muito problema, sabe? Sim. Mas eu quero dizer que todo mundo vai ter problema nessa terra. Né? Nessa terra nós enfrentamos a Covid, nessa terra sempre vai ter problemas. E nós temos que estar pronto, né? Porque o evangelho é cruz, o evangelho não é uma coisa assim, falar assim, você aceitou Jesus, todos os seus problemas vão ser solucionados, você não vai ter problema, vai ser um mar de rosas. Não. Casamento tem problema? Tem sim. Mas desde quando nós fizemos a nossa parte, Jesus faz a dele. E o nome dele é glorificado. Com certeza. A bênção é grande. Glória a Deus. Irmã, eu quero muito agradecer pelo seu tempo, por a irmã abrir literalmente a sua vida, contar aqui para nós. Irmãos, e vocês escrevam aqui embaixo se querem que eu traga mais uma vez a missionária, mais vezes, né? A missionária Isabel, para contar outras histórias, outras experiências que ela teve com o Senhor. Se Deus quiser, eu creio que o Senhor vai permitir também, já transplantada, né, irmã? É assim que diz, né? Transplantada. Eu creio que o Senhor vai entrar e vai fazer algo maravilhoso sobre a vida da irmã. E você que está nos ouvindo, irmãos, eu creio que também o Senhor falou poderosamente. Irmã, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Se a irmã quiser dizer mais alguma coisa, irmã, sinta-se à vontade, mas nós agradecemos muito pela presença, pela irmã falar mesmo e deixar a sua história aqui, né, nessa plataforma e em outras plataformas também, sobre tudo que o Senhor fez. Muito obrigada. Irmã. Obrigada eu. Então, nessa tarde, continue com esse versículo de Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Aconteça o que acontecer. Jesus é o centro da nossa vida. Né? Nós não podemos largar Jesus por nada desse mundo. Porque salvação não tem dinheiro que paga. Né? E vamos juntar o nosso tesouro no céu. Porque aqui na terra tudo perece. Então, mulherada, não se estresse porque você quer trocar um móvel, trocar um piso. Porque toda mulher quer, né? Trocar um piso, trocar um móvel, ter tudo novo. Jesus tem, do melhor. Mas o segredo é você ir pelejar, né? Em oração, continuar pelejando, não perca fé, porque às vezes tem pessoas que se atribulam, perde a bênção, né? Por coisas que perecem. Também não vale a pena. O segredo é continuar na fé e crer que nenhuma ferramenta que se levantar para impedir a bênção de chegar vai prevalecer e a sua bênção vai chegar. Amém? Fé. Muita fé. Amém. Fiquem com Deus.